dia, sétimo ano, estamos aqui para mais uma aula de português. Eu sou o professor Milton e vamos ao que interessa. Bom, pessoal, desde que começou essas aulas online, a gente só tratou um assunto, que foi o quê? Foi verbo. Por que eu só estava tratando o verbo? Porque eu queria que vocês entendessem realmente como é que funciona o verbo. Mas hoje eu resolvi fazer outra coisa. Vamos tratar de um outro assunto. A gente vai tratar de crônicas. Alguém já ouviu falar em crônica? O que é crônica? Então, vamos lá para a gente descobrir direitinho o que são as crônicas ou do que elas são feitas, o que consiste as crônicas. Em primeiro lugar, pessoal, crônica, que a gente vai tratar aqui, é um gênero literário, um gênero de texto, é um tipo de texto que a gente pode se ler por aí. Ó. A palavra crônica a origem da palavra crônica, ela está associada à palavra cronos. Cronos significa tempo, tempo, entendem? Que ele quer dizer algo relacionado ao tempo. No latim existe a palavra crônica, com H, crônica, frônica fica, para designar o gênero que fazia o registro dos acontecimentos históricos. Os acontecimentos históricos verídicos daquela época, né? Numa sequência cronológica, numa sequência temporal. Tipo, uma coisa acontece aqui, outra coisa acontece aqui. Ele vai contando nesse tempo. Esse é um gênero textual que ele existe desde a Idade Antiga, pessoal. Ele foi transformado ao longo do tempo, foi se modificando. é, Teve vários eventos históricos que fizeram ele mudar, as pessoas fizeram ele mudar pelo jeito que a gente conta as crônicas. Então, a crônica contemporânea, ela é um gênero que se consolidou por volta do século XIX, com a implantação da imprensa em praticamente todas as partes do planeta, pessoal. A partir dessa época, os cronistas, que é o pessoal que escreve as crônicas, né, são chamados de cronistas, além de fazerem o relato em ordem cronológica dos grandes acontecimentos históricos, eles também passaram a registrar a vida social, a política, costumes, cotidiano do seu tempo. E isso era publicado aonde, pessoal? Os escritos dessa galera era publicado em revistas, jornais, folhetins. Então, isso século XIX, lembrem-se, século XIX. De um modo geral, importantes escritores começaram a usar crônicas para registrar de modo mais literário, não tão aconteceu isso, isso e isso. Alguns outros de forma mais jornalística, reportando um fato, os acontecimentos do cotidiano, ou seja, que aconteciam diariamente da época deles, pessoal. Vamos ver aqui a definição de crônica. A crônica, como eu disse anteriormente, é um gênero textual típico dos séculos XIX, XX e XXI, e normalmente ela é encontrada onde? Em jornais ou revistas. Em muitos casos, célebres cronistas tais quais Lima Barreto ou Luiz Fernando Veríssimo reúnem suas crônicas em livros, ou seja, escritores renomados reúnem elas em livros, mas normalmente a gente encontra onde? Jornais ou revistas. Vamos ver as características das crônicas, pessoal, que é o que torna ela uma crônica. Então, o fator principal que define a crônica é sua temática. As crônicas abordam assuntos vinculados ao cotidiano. O que é cotidiano, pessoal? É o dia a dia. São coisas que acontecem normalmente. Aonde? Na cidade. Um bom cronista é aquele que narra situações banais sob uma ótica particular e criativa. É comum que esse tipo de texto tenha marcas claras de humor, ou seja, é bem-humorado, é criativo. Você vai, a crônica, o primeiro que vai dizendo é o quê? Coisas banais, coisas que acontecem diariamente, cotidiano, e narrar ele de quê? De forma criativa, achar um jeito de narrar ele de forma criativa. Outra característica é o quê? O humor. A linguagem da crônica costuma ser
coloquial e simples, ou seja, é direta. Coloquial é a língua sem muito rebusco, sem ser rebuscado, sem muito enfeite, só direto ao ponto. Normalmente as crônicas são publicadas em jornais, revistas e blogs. Hoje em dia a gente encontra sites que são voltados para isso. Tem as redes sociais como o Medium, para alguns de vocês que gostem de escrever, pessoal. Seria bom vocês acessarem e dar uma olhadinha. O Medium é bastante interessante. Vocês poderiam até escrever o que vocês quisessem lá, a de vocês. As crônicas, pessoal, tem alguns tipos de crônicas. Vamos ver aqui quais são eles. Eu separei 3 tipos para a gente olhar aqui, ó. Temos as crônicas narrativas, que são o quê? São aquelas que apresentam estruturas textuais argumentativas ou reflexivas predominantes. Nesse caso, a crônica pode ser definida como um gênero literário marcado pela narração de situações cotidianas sob uma ótica individual, ou seja, uma narração de algo cotidiano por um indivíduo, uma visão de mundo, uma maneira de ver aquela situação. Tipo, você pode narrar um dia que você esteve na fila de um banco e aconteceu algo inusitado, mas o jeito que é narrado é o que torna essa crônica o quê? Especial. Crônicas jornalísticas, ó, diferentemente da anterior, as crônicas jornalistas misturam as tipologias textuais narrativa e argumentativa. Isso porque, a partir da narração de fatos cotidianos, os cronistas de jornal promovem reflexões e desenvolvem teses e argumentos. Ó, e esse daqui geralmente é utilizado onde? Em jornais, ó. Por quê? Porque ele cria a narração, mas ele também insere aqui o quê? Um argumento, uma defesa de algum ponto de vista, algo que ele está querendo se provar, promover o quê? Alguma reflexão nesse ponto. Temos também a crônica humorística. Tanto nas crônicas narrativas quanto nas jornalísticas, é muito comum que o humor seja uma das tônicas do texto. O uso da ironia, de comparações inusitadas ou ainda a tematização de assuntos cômicos por excelência são algumas das técnicas usadas pelos cronistas. Ou seja, pessoal, tanto em uma quanto em outra que a gente viu, se utiliza do quê? Do humor. De humor. Entendem? Então, pessoal, para ilustrar melhor, eu trouxe aqui uma crônica e a gente vai ler aqui. Eu vou ler com vocês, na verdade. Eu vou ler e vocês vão acompanhando aí pela tela, tá legal? Vista Cansada, de Otto Lara Rezende. Acho que foi Hemingway quem disse que olhava cada coisa à sua volta como se a visse pela última vez. Pela última ou pela primeira vez? Pela primeira vez foi outro escritor quem disse. Essa ideia de olhar pela última vez tem algo de deprimente. Olhar de despedida, de quem não crê que a vida continua. Não admira que Hemingway tenha acabado como acabou. Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse o poeta. Um poeta é só isto, um certo modo de ver. O diabo é que, de tanto ver, a gente banaliza o olhar. Vê não vendo. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia sem ver. Parece fácil, mas não é. O que nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta curiosidade. O campo visual da nossa rotina é como um vazio. Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no seu caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê. Sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo mesmo hall do prédio do seu escritório. Lá estava sempre pontualíssimo o mesmo porteiro.
dava-lhe bom dia e às vezes lhe passava um recado ou uma correspondência. Um dia o porteiro cometeu a descortesia de falecer. Como era ele? Sua cara, sua voz, como se vestia, não fazia a mínima ideia. Em 32 anos, nunca o viu. Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia, no seu lugar, estivesse uma girafa cumprindo o rito, pode ser também que ninguém desse por sua ausência. O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há sempre o que ver. Gente, coisas, bichos. E vemos? Não, não vemos. Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz de ver pela primeira vez, de fato. Ninguém vê. Há pai que nunca viu o próprio filho, marido que nunca viu a própria mulher. Isso existe às pampas. Nossos olhos se gastam no dia a dia, opacos. É por aí que se instala no coração o monstro da indiferença. E aqui a gente vê Mafalda olhando o globo, né? Se a gente não se apressa e transforma o mundo, logo o mundo transforma a gente. Ó. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam aqui desse texto? Vocês gostaram, não gostaram, acharam chato? Concordam com ele? Discordam? O que é que vocês acham? Eu acho bem interessante. Vocês percebem isso? Que muitas vezes a gente olha uma mesma coisa várias vezes e nem percebe que essa coisa é algo tão único. Você que está aí de frente para o seu celular, você já parou para pensar que isso aí é só um pedaço de ferro, um pedaço de plástico, um pedaço de tela? Mas todas essas coisas juntas formam toda a complexidade e todas as nuances que tem dentro dessa máquina. Quando a gente passa na rua e vê uma flor, quando a gente olha para fora e vê a chuva, ela é única, pessoal. Aquela chuva não vai cair de novo. É aquela e ponto final. A chuva que vai cair no outro dia já é outra, não é aquela mesma. Percebem? A gente banaliza quando a gente olha para as coisas. A gente vê nossos pais todos os dias e às vezes nem nota como eles são. É muito importante que a gente olhe de verdade para as coisas. Pare um tempo do dia de vocês e observe alguma coisa. Observe algo. E experimente escrever sobre esse algo que você observou. Escreva no papel, escreva no seu caderno sobre algo que você conseguiu observar de único. Pode ser um jeito diferente que você viu uma mecânica de um jogo, pode ser um amigo seu que estava diferente determinado dia e quando ele veio lhe visitar você notou. Pode ser uma roupa que você nunca viu ela daquele jeito. Não se contenham, pessoal. Só escrevam, sem limites de linha, sem ser para me entregar, só para vocês mesmos. Tá legal? E guardem o texto para vocês. Tá bom? A aula fica por aqui hoje, pessoal, e nos encontramos da próxima vez. Espero que tenha ficado legal, espero que vocês tenham gostado do texto e se cuidem. E olhem o mundo de verdade.